Olá! Sejam bem-vindos ao canal Sua Jornada. No vídeo de hoje você vai assistir a um aulão de economia, extraído do livro da economia, da coleção As Grandes Ideias de Todos os Tempos, e também conhecerá uma história inspiradora, além de uma dica fundamental para começar sua jornada rumo à riqueza e ao engrandecimento pessoal. Início do comércio. Com a evolução das civilizações no mundo antigo, também evoluiu o fornecimento de bens e serviços às populações. Os primeiros sistemas econômicos surgiram naturalmente, à medida que várias profissões e ofícios produziam bens passíveis de troca. As pessoas começaram a negociar, primeiro pelo escambo e depois com moedas de metais preciosos, e o comércio se tornou essencial na vida. A compra e a venda de bens existiram por séculos antes que alguém pensasse em ver como o sistema funcionava. Os antigos filósofos gregos foram os primeiros a escrever sobre os tópicos que seriam chamados coletivamente de economia. E a República, Platão descreveu a constituição política e social de um Estado ideal, que, segundo ele, funcionaria de modo econômico, com produtores especializados fornecendo produtos para o bem comum. No entanto, seu aluno Aristóteles defendia o conceito do bem privado, suscetível de negociação no mercado. Essas discussões prosseguem até hoje. Sendo filósofos, Platão e Aristóteles viam a economia como uma questão de filosofia moral, em vez de analisar como funcionava um sistema econômico, eles tiveram ideias de como ele devia funcionar. Esse tipo de enfoque chama-se normativo. É subjetivo e atenta para como deve ser. O enfoque normativo da economia persistiu na era cristã, quando filósofos medievais como Tomás de Aquino tentaram definir a ética da propriedade privada e do comércio no mercado. Aquino avaliou a moralidade dos preços, defendendo a importância de preços justos, sem lucro excessivo para o comerciante. Os antigos viviam em sociedades nas quais o trabalho era executado em grande parte por escravos, e na Europa medieval imperava o sistema feudal, em que os camponeses recebiam proteção de senhores em troca de trabalho ou serviço militar. Assim, os argumentos morais desses filósofos eram um tanto acadêmicos. Ocorreu uma grande alteração no século XV quando as cidades-estado surgiram na Europa e se enriqueceram com o comércio internacional. Uma classe nova e próspera de comerciantes tomou o lugar dos latifundiários feudais como agentes importantes da economia. Eles trabalhavam lado a lado com dinastias de banqueiros, que lhes financiaram o comércio e as viagens de descobrimento. Novas nações comerciais substituíram as economias feudais de pequena escala, e o pensamento econômico começou a se concentrar na melhor forma de controlar a troca de bens e dinheiro de um país ao outro. O enfoque dominante na época, chamado mercantilismo, preocupava-se com a balança de pagamentos, a diferença entre o que um país gasta em importações e o que ele ganha com exportações. Era bem visto vender mercadorias no exterior, porque dava dinheiro ao país. Já a importação de mercadorias era considerada prejudicial, porque o dinheiro ia embora. Para evitar o déficit comercial e proteger os produtores nacionais da concorrência estrangeira, os mercantilistas propuseram tributar as importações. Com o aumento do comércio, ele saiu das mãos dos comerciantes e seus patrocinadores. Foram criadas sociedades e empresas, muitas vezes com apoio dos governos, para supervisionar as grandes operações comerciais. Essas empresas passaram a ser divididas em ações, para ser financiadas por muitos investidores. O interesse na compra de ações cresceu rápido no final do século XVII, levando à criação de sociedades anônimas e bolsas de valores, nas quais as ações poderiam ser compradas e vendidas. O enorme aumento no comércio também motivou novo interesse no funcionamento da economia e originou os primórdios da disciplina da economia. Surgido no início do século XVIII, o denominado Iluminismo, que prezava a racionalidade acima de tudo, adotou um enfoque diante da economia política. Os economistas tentaram medir a atividade econômica e descrever o funcionamento do sistema, em vez de avaliar apenas as implicações morais. Na França, um grupo de pensadores chamados fisiocratas analisou o fluxo de dinheiro na economia e criou o primeiro modelo macroeconômico, ou seja, da economia como um todo. No coração desse modelo, puseram a agricultura, não o comércio e nem as finanças. Enquanto isso, os filósofos políticos na Grã-Bretanha tiraram a ênfase das ideias mercantilistas de comércio e a colocaram nos produtores, nos consumidores e no valor e na utilidade dos bens. Começava a se formar a estrutura para o estudo moderno da economia.
Agora que você sabe um pouco sobre o surgimento do comércio e o início da economia como campo de conhecimento, vou te contar um episódio da vida de Maria, nossa personagem do canal. Esse episódio vai te mostrar como o escambo, ou troca entre bens, ainda pode estar presente nos nossos dias, e como ele pode te ajudar em alguns momentos de menos dinheiro. Maria havia se divorciado e estava morando de aluguel. Seu dinheiro era contado, e ela também não queria investir muito na montagem da casa, já que não sabia por quanto tempo moraria lá e, quando se mudasse, tudo que ela fizesse de melhoria ficaria para trás, beneficiando apenas o dono do imóvel. É claro que sempre é possível negociar com o proprietário um desconto no aluguel em troca de algumas melhorias, mas o que Maria queria fazer se restringia a coisas que apenas tornaram sua moradia mais agradável, como colocar prateleiras. A madeira ela já tinha, que seria reutilizada de uma mesa antiga e não mais em uso. O que Maria precisava era encontrar alguém habilidoso para cortar a madeira nas medidas necessárias e fazer a instalação na parede. Maria também tinha encostado a uma TV antiga a ponto de não ser mais desejada por quem poderia comprar uma televisão, mas que ainda funcionava e poderia ser uma ótima segunda televisão para uma família com filhos, por exemplo. Então Maria conversou com a faxineira do prédio, e descobriu que o marido dessa faxineira fazia pequenos serviços como marceneiro, e a oferta da TV como pagamento foi aceita. Maria ganhou suas prateleiras, livrou-se de estorvo de procurar um serviço para descartar a mesa que ocupava espaço, abriu espaço em sua casa ao passar para frente a TV que não estava em uso, e a faxineira e seu marido ficaram felizes com a nova TV, ainda que fosse um aparelho antigo. E o marido da faxineira não precisou pagar um centavo pela TV, pois fez o pagamento através da prestação de serviços. Se essa história te inspirou, dá uma olhada na sua casa para ver o que pode ser trocado, e pense com carinho no que você está precisando. Saiba que você pode conseguir esse algo através do escambo. Destralhar a casa é uma ótima maneira de tirar o pó da pobreza. Em primeiro lugar, por que você para de ficar tropeçando em coisas inúteis, que ocupam espaço e exigem tempo e energia para serem organizadas e limpas? Em segundo, por que você pode transformar essas coisas em dinheiro? Seja como a Maria fez, trocando por algum serviço que você precisa, ou seja anunciando em sites e grupos de venda e troca de objetos usados. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não deixe de assistir aos vídeos da playlist Dinheiro no Bolso, e aos outros vídeos do Trio Jornada. Inscreva-se no canal, deixe seu like e siga com a gente nessa jornada de crescimento e enriquecimento.